Graças a Deus. A paz de Cristo. Muito bem. Vamos aproveitar aqui e dividir as salas. Os jovens podem se deslocar ao auditório. Aqui no UNA nós temos a sala para quem está se preparando para o batismo, para aqueles que são novos convertidos, que aceitaram a Cristo Jesus. Podem se deslocar ali também para o UNA. Os adolescentes em caráter especial, por uma falha minha, eu não consegui trocar o professor, foi uma falha minha, então eu vou pedir que os adolescentes continuem aqui. E se vocês quiserem chegar mais perto, fiquem à vontade, porque o tema hoje também é relevante, acredito que é curioso, sobre o fim dos tempos, e acho que é super importante para todos nós, amém? Fim dos tempos, então os adolescentes hoje farão uma aula aqui única com a gente, todos juntos para a glória de Deus. Então eu quero primeiramente agradecer a Deus, ao nosso pastor Henrique, a todos vocês que chegaram aqui nesta manhã, para a STBD, neste domingo de Páscoa, onde nós vamos tocar em algum ponto aqui também, que toca com relação ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre os fins dos tempos e vamos começar pela profecia de Daniel. Nesse trimestre nós estamos estudando os profetas maiores. Nós já tivemos 2 aulas falando sobre o profeta Daniel. E ao falar sobre o profeta Daniel, nós agora chegamos na parte final do livro. Eu quero te convidar para você ir abrir a sua lição, na lição de número 13, onde nós vamos abordar sobre o fim dos tempos. O texto bíblico está em Daniel capítulo 7, versículos 9 a 14, versículos 26 a 27. Então, eu vou direto para o texto áureo, porque nós vamos fazer várias leituras hoje, dentro da nossa lição. Então eu quero que vocês todos juntos comigo, façam a leitura deste texto. 1, 2, 3. E tu... até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel aqui, ele está falando sobre uma questão do tempo do fim. E nós vamos hoje abordar esta parte final do livro de Daniel. Bem, falando um pouquinho dos nossos objetivos, o primeiro objetivo da lição é entender as revelações de Deus no livro de Daniel. Vamos olhar aqui quais são as revelações que Deus deu a este servo de Deus. Segundo, nós vamos falar sobre aqui interpretar corretamente as mensagens proféticas reveladas a Daniel. E terceiro, conscientizar-se da proximidade da vinda do Senhor Jesus. Vamos falar aqui sobre a vinda do Senhor. Então, só para você observar, o pastor Henrique já comentou isso na aula anterior, que nós temos no livro de Daniel pelo menos 2 divisões principais. A primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 6, você tem a divisão que fala sobre a questão histórica, narrativa. Eles foram para a Babilônia, lá eles estiveram, foram criados, educados na Babilônia. E naquela ocasião em que estiveram na Babilônia, você tem o desenrolar da história, o sonho de Nabucodonosor. Você tem os 3 jovens lançados na fornalha de fogo ardente. Você tem toda essa parte histórica que a gente já passou. Até ali era uma narrativa histórica. Porém, do capítulo 7 ao capítulo 12, a coisa muda um pouquinho para Daniel. Apesar de haver revelações no capítulo 2, a partir de agora nós vamos ver que o assunto do capítulo 7 ao 12 são realmente assuntos proféticos. O assunto agora muda um pouco a dinâmica do livro. Também você já deve ter visto, e eu vou fazer um paralelo agora, com relação a essa estátua. A estátua do capítulo 2 e a revelação do capítulo 7. Quando você viu essa estátua, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. No capítulo 7, Daniel vê animais. E ao ver os animais, ele vê um leão com asas. E o leão com asas representa também a Babilônia. Depois, ele fala sobre um segundo império, que era o braço ali de prata. Você observa que também tem o urso. E o urso com 3 costelas na boca representa o império da Média e da Pérsia, ou Medo-Persa. Você tem também aqui o império grego, onde você tem o ventre aqui de cobre. E também você tem um leopardo com 4 cabeças e asas. E aqui a gente tem um significado interessante no capítulo 7.
Aqui você vai perceber o seguinte, a título de curiosidade. Aqui, quando você olha para o leopardo com 4 cabeças, o império começa com Alexandre o Grande. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a história de Alexandre o Grande na Grécia. Alexandre o Grande morre aos 32 anos de idade, tendo um império gigantesco. Ele venceu a Média e a Pérsia e tinha um império gigantesco. O seu império foi dividido entre 4 generais. Esses 4 generais representam essas 4 cabeças do leopardo. Então, você tem na continuação o Império Grego e aí vem o Império Romano. O Império Romano, que é a parte mais longa, as 2 pernas, as pernas de ferro. E depois você tem o reino do anticristo, que vai representar os pés, ferro misturado com barro, 10 dedos. E aí você tem ali, o Império Romano é o animal feroz, é um bicho esquisito. Não dá para dizer, que bicho que era esse? É um trem esquisito. Então, ele tem 10 chifres, aqui tem 10 dedos, aqui tem 10 chifres. Então você vai reparar que há um paralelo entre a estátua do capítulo 2 e os animais do capítulo 7. Então quando você começa a observar o reino, observando a revelação de Deus, que foi dada a Nabucodonosor, e agora a revelação de Deus dada a Daniel. Praticamente são as mesmas revelações, porém agora é o servo de Deus interpretando cada um desses símbolos que a gente viu. Bom, deixa eu te dar um aviso importante. Por que esse aviso importante? Porque quando eu fiz aqui uma aula especial sobre escatologia, sobre as 70 semanas de Daniel, gerou um vídeo, e esse vídeo está bombando, graças a Deus, está bombando esse vídeo. Eu tenho um canal no YouTube, mas geralmente meus vídeos não sou youtuber, então não bomba muito não. Mas graças a Deus esse vídeo aí das 70 semanas é curioso. Mas por incrível que pareça, quem consome o vídeo não é do nosso público. Quem está assistindo o meu vídeo é de uma outra denominação, que pensa diferente da gente. E aí o que acontece? Eles começam assistindo o vídeo. Quando chega no minuto 38, eles acham que eu sou da denominação deles, até o minuto 38. Do minuto 38 para frente, eu explico por que a gente pensa dessa forma. E aí eles ficam bravos, começam a fazer comentários, assim, um tanto... não muito legais, sabe? Fazem comentários que eu não gosto. Então eles ficam fazendo comentários ruins no meu canal. E eu não gosto porque eles me chamam lá, né, me ofendem. E eu falo assim, eu estou explicando a Bíblia do jeito que nós interpretamos. E deixa eu mostrar para vocês. Por que nós interpretamos dessa forma? Que linha nós seguimos? A nossa linha é do dispensacionalismo. Eu não vou entrar em cada detalhe, porque o tempo nosso hoje é bem curto. Então veja só, nós seguimos a linha do dispensacionalismo. Nós cremos que Deus age na história humana por dispensações, por tempos. E é assim que a gente interpreta. Tem a era da igreja, Jesus morreu no dia da Páscoa, o cordeiro foi sacrificado. Tem a era da igreja, depois vem o arrebatamento da igreja, a igreja é levada. Quando a igreja é levada, começa a grande tribulação. 3 anos e meio, tendo aqui um processo de paz, 3 anos e meio, tendo um processo de realmente grande tribulação, uma falsa paz no primeiro período, e depois, essa é a nossa forma de interpretar. Vem o milênio, e vem o juízo final, e glória a Deus. Aí o que acontece? Tem uma outra visão, que é a do pré-milenismo, que para eles, Jesus não volta aqui. Então não tem grande tribulação, já vive tudo, Jesus volta, milênio e acaba tudo. Tem os pós-milenistas, que entendem diferente, que só vai ter a segunda vinda, novo céu e nova terra. Nem existe milênio direito, está tudo misturado. Você já está vivendo o milênio. Eu não sei se você já está passando a mão no leãozinho, se você já está vivendo o milênio, tá? Eu, por exemplo, não estou vendo esse milênio, tá certo? Eu não estou sentindo que nós estamos no céu ainda, num governo de Cristo. Mas tem alguém que acha que está no milênio. Mas ok, vamos respeitar os nossos irmãos que pensam diferentes. E tem o amilenista. O que é o amilenista? Não existe milênio. Não existe isso. Estamos vivendo. Então o que acontece? São 4 visões diferentes de interpretação escatológica. Qual eu estou explicando nesta aula para quem estiver assistindo lá fora e que vai começar a criticar minha aula da partir de agora? Nós somos dispensacionalistas. Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, Assembleia de Deus tradicional, ela segue o método dispensacionalista. A maioria dos pentecostais segue o modelo dispensacionalista. Portanto, o modelo escatológico que nós vamos explicar aqui é o modelo dispensacionalista. Amém? Glória a Jesus. Então,
como eu disse para vocês, a aula das 70 semanas que eu ministrei na faculdade, eu coloquei o QR Code aqui, e aí se você quiser me ajudar, aponta aí, assiste a aula de 1h44, porque o tópico 1 da lição são as 70 semanas. E eu não posso gastar 1h44 falando das 70 semanas, então assista o vídeo completo lá, se inscreva no canal, dê o seu like, faça seu comentário, glória a Jesus por isso, amém? Glória a Deus. Então aqui você tem 1h44 de conteúdo sobre as 70 semanas. O que eu vou fazer agora no tópico 1 da nossa lição, que fala sobre as 70 semanas? Eu vou tentar fazer um resumo. Eu vou tentar mesmo fazer um resumo. Porque como é que eu pego 1h44 e coloco em 15 minutos? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos tentar. Então, nesses 15 minutos seguintes, vou tentar falar sobre as 70 semanas. No final eu vou deixar o QR Code, se você não conseguiu capturar, eu deixo no final para você buscar também. Muito bem, eu já vou para o texto bíblico de Daniel 9, versículos 1 e 2. Leiam comigo. No ano 1º de Dário, filho da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel está dizendo o seguinte: eu estava lendo a palavra de Deus, aqui no cativeiro, e eu entendi pelo profeta Jeremias, que o nosso tempo de provação aqui vai ser de quantos anos? 70 anos é o tempo da provação. Aí o que Daniel fez? Daniel fez o que servos de Deus fazem. Ele foi orar. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Daniel foi orar. Daniel foi buscar a Deus. E como todo servo de Deus, ele estava ali recebendo uma resposta de Deus. Desde o primeiro momento em que ele começou a orar, o Senhor já tinha enviado a resposta. Então, servos de Deus, orem, busquem ao Senhor. Olha o que está escrito, o que o anjo disse para Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. Ele estava orando porque ele entendia que já estava chegando o fim do seu período na Babilônia. Só para te dar um contexto, Daniel, quando foi levado, ele tinha entre 14 e 17 anos de idade. Ele foi levado para a Babilônia. Agora ele estava beirando ali os seus 86 a 87 anos de idade. E ele está de joelhos clamando a Deus: Senhor, eu estou lendo, ainda está faltando mais ou menos 2 anos, na cronologia, 2 a 3 anos, para se cumprir o tempo dos 70. Mas ele já estava 2 anos antes orando. Então veja como que é um servo de Deus. O servo de Deus está lendo a Bíblia, entendeu, e agora ele falou assim: Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. E Deus dá uma nova revelação a Daniel. Uma revelação poderosa, que é o que nós chamamos de 70 semanas. Então leiam comigo bem rápido aqui: 70 estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Aqui foi o que Deus começou a revelar para ele. Então deixa eu passar uma coisa para vocês. A quem se referem as 70 semanas? Primeira pergunta para a gente começar na nossa aula. Pensando aqui, para quem se referem essas 70 semanas? O texto que a gente acabou de ler, ele disse: para quem é? É para a igreja? Não, olha lá em cima. São para Israel. Olha o que está escrito no versículo. Não é para a igreja, é para Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Povo de quem? Povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel, Judá. E sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Então ele está dizendo, essa profecia, essa mensagem, 70 semanas não são para a igreja. Então se alguém da igreja está esperando que as 70 semanas se cumpra na tua vida, tira o seu cavalinho da chuva, porque não é para você, não é para nós, não é para a igreja de Jesus, é para Israel. Mas o que isso tem a ver com a gente então? Então por que eu vou gastar tempo falando sobre isso? Porque a igreja vai passar aqui num período interessante que faz parte da nossa explicação. Muito bem, quem faz parte então da igreja de Deus? Essa é uma pergunta importante, porque
O problema de ter algumas divergências de opiniões na questão escatológica é porque não entendem a doutrina da igreja, a eclesiologia. E deixa eu mostrar para vocês, no dia 27 de abril, aproveitando, 27 de abril das 9 às 16, vamos ter aqui a Maratona EBD. Qual é o tema da Maratona EBD deste ano? Eclesiologia. Quem vai pregar? Nosso pastor Henrique, ele é especialista em eclesiologia. Nós temos aqui a professora Roberta Galvão, lá do Rio Grande do Norte, de Natal, pastor André William, pastor César Carreira, pastor Felipe Mendes, todos servos de Deus, aqui abençoados para falar sobre o tema eclesiologia. O problema de não entender a escatologia está por uma falha de quem é ou quem faz parte da igreja. Então deixa eu te dizer por que eu estou falando isso. Como que nós dividimos a humanidade? Deixa eu mostrar para você. De acordo com a Bíblia, judeus, gentios e igreja. Olha como está escrito em 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para, primeiro, quem são? Judeus. Segundo, nem para os gentios. Terceiro, nem tampouco para a igreja de Deus. Nós dividimos Israel e igreja. O plano de Deus para Israel, o plano de Deus para a igreja. A escatologia onde Israel está incluído e a escatologia onde a igreja está incluída. Jesus disse lá em Mateus 16, edificarei a minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te pergunto, Jesus disse edificarei, ele disse já edifiquei? Não, ele disse edificarei. A igreja estava ainda no futuro, ainda seria criada. Então a igreja do Antigo Testamento não existe. Não existe igreja no Antigo Testamento. O que existe no Antigo Testamento? Santos, homens, mulheres de Deus, chamados, a nação eleita, que tinha o propósito de pregar o Evangelho, tinha o propósito de ser luz para os gentios. Israel deveria cumprir essa missão, de ser reis e sacerdotes. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eles tinham uma responsabilidade, mas Israel como nação, como povo eleito, como nação escolhida por Deus, não cumpriu o seu papel. Então Deus, agora Jesus diz, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é a partir de Jesus, ok? Igreja de Jesus é a partir de Jesus. Aí você vai ter que entender que durante esse período, os santos do Antigo Testamento são santos. Durante a grande tribulação vai ter gente que vai se converter? Vai. Mas a igreja já está num outro patamar. A igreja, a noiva do Cordeiro, já estará na festa de casamento. Quem se converter na grande tribulação, pode até chegar lá. Só que tem um detalhe. A igreja já está com Cristo. Essa é a questão. Porque as pessoas acham que a igreja passará pela grande tribulação. Porque em Apocalipse vai citar que existem santos, mas esses santos são judeus convertidos ou gentios convertidos através da pregação dos judeus, convertidos na grande tribulação. Mas aí a gente vai falar no tópico 2 e no tópico 3, ok? Por enquanto, só para você saber que a gente divide em pelo menos 3 povos, judeus, gentios e igreja. Se a gente divide dessa forma, fica mais fácil de entender a escatologia bíblica. Agora, 70 semanas, pergunta... São 490 dias? Se você parar para pensar, 70 semanas, quantas semanas tem um ano? 52, às vezes 53 semanas. Então isso seria mais ou menos um ano e alguns meses. Se você considerasse em dias, 490 dias, seria para nós um ano e pouquinho. Será que foi isso que o texto diz? Dentro de 490 dias, Daniel, eu vou fazer isso, vou resolver todo o problema da nação de Israel em 490 dias. Será que foi isso que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês. Na verdade, no original não diz 70 semanas. O texto diz 70 setes. E aí quando ele diz 70 setes, deixa eu dar um exemplo para vocês. Shivuim, Shavuim, né? Então ele tem ali as palavras hebraicas. Você tem a palavra semana que é Shavua. Se você quer falar boa semana para alguém, a paz de Cristo, boa semana, tem uma boa semana, você vai falar assim, ó, Shavua Tov, Shavua. É uma semana. Mas se você quiser falar sobre festas, você vai falar Shavuot. Shavuot é plural de semana. É semanas, ou são semanas. Só que tem um detalhe. Aqui não está escrito Shavuot, está escrito Shavuim. O que significa dizer? Ele está num plural masculino e não num plural feminino.
Então não são 70 semanas, são 70 setes. E aí você vai perceber que em Daniel, no capítulo 10, no versículo 2 e 3, quando ele quer falar semanas de dias, ele inclui mais uma palavra que é o yamim. Então quando é uma semana com dias, ele usa a palavra yamim, junto com a palavra sete. Então aqui eu estou querendo explicar para vocês que não são 70 semanas de dias, são semanas de anos. Mas da onde que eu inventei um negócio desse? Eu não inventei nada, meu irmão, porque lá em Levítico, capítulo 25, versículo 8, você vai ler na sua Bíblia. Repitam comigo aqui, ó, Levítico 25, 8. Também contarás 7 vezes, de maneira de anos te serão o quê? 49 anos. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7, matemática, 49. 49 o quê? Dias, 49 anos. Ok, muito bem, 49 anos. Porque ele falava, no próximo ano vem o ano do jubileu. O 50º ano. O ano 50 era o ano do jubileu. O ano da liberdade. O ano da salvação. Então aqui você está mostrando o texto bíblico que existe o conceito semanas de anos. Nós não inventamos isso para explicar Daniel capítulo 7. Ele já estava no texto, desde Moisés ele já estava no texto. Portanto, o que nós vamos explicar é que, quando você lê o versículo 27, que o anticristo fará uma aliança, um acordo de paz por uma semana, você não pode interpretar uma semana de 7 dias. Porque um acordo que ele inicia, em 7 dias ele faz aliança, e depois de 3 dias e meio ele interrompe, não dá tempo. A burocracia para se fazer um acordo de paz, ela é tão grande, que ela leva anos para você construir um acordo de paz. Então o anticristo faz um acordo, e esse acordo que ele faz, está aqui ó, ele firmará um acordo, versículo Daniel 9, 27, com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele faz o acordo, interrompe o acordo. Ele faz o acordo em 7 anos, por 7 anos, interrompe na metade da semana. E a gente vai ver no resto da Bíblia, Jesus disse que a profecia de Daniel não tinha se cumprido. Se fossem 490 dias, já teria encerrado. Se fosse apenas um aninho, já estaria tudo cumprido. Mas Jesus disse aqui, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta, no lugar santo, quem lá entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Jesus disse, a profecia de Daniel não se cumpriu. Então os nossos irmãos que criticam o meu vídeo no YouTube, vamos ler Jesus. Jesus disse que não cumpriu. Se Jesus disse que não cumpriu, não cumpriu. Vale mais quem? Uma profetisa ou Jesus? Eu te pergunto, os 7 eventos preditos para Israel, no versículo 24, ainda não se cumpriram. Que eventos são esses? Vamos ver o que vocês acham. Primeiro, cessar a transgressão. Já acabou toda a transgressão? Não tem mais, dar fim aos pecados. Já deu fim em todos os pecados? Expiar a iniquidade. Aqui ele está falando da nação de Israel, porque Jesus morreu por todos, ok? Trazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia, ungir o santo dos santos. Já cumpriu tudo isso? Tudo isso aqui já aconteceu? Ainda não. Isso vai acontecer no futuro. E aí, como é que são divididas as 70 semanas? As 70 semanas são divididas para nós. Então, se são 70 semanas de anos, são 70 vezes 7 anos, que são 490 anos e não dias. Então, o que acontece? Como foram divididas? Foram divididas da seguinte maneira. Você tem aí nos tópicos da sua revista, a primeira divisão, a segunda divisão e a terceira divisão. Mas olha só. Primeira divisão, 7 semanas. Ele conta 7 vezes 7, 49. Depois ele conta 62 semanas. São 434 anos. E fica faltando uma semana aqui, no final, que são uma semana, 7 anos. Bem,
Vamos falar do primeiro grupo das semanas. Quando iniciou a contagem? Então, para a gente começar a falar, quando começou a contar essas semanas? O texto bíblico responde: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas e 62 semanas, 434. O que ele está fazendo aqui? Aqui, de acordo com o pastor Edson, na sua gramática, nós temos uma conjunção aditiva, o E. Conjunção aditiva, 7 semanas e 62. 7, o E, troca o E por mais significa 69. Então você tem 7 mais 62, 69 semanas. Então o que ele está falando? Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar a cidade de Jerusalém, até o Messias. Quem é o Messias? Aquele que morreu na cruz. Ele se chama Jesus. São 69 semanas. Você está achando a última semana aqui? Conta comigo no texto. Quantas tem aqui? Tem 7 mais 62, tem 69. Ok? Bem, quando saiu a ordem para reedificar a cidade? Vamos para o texto. Neemias 2, capítulo 2, versículos 1, 4 e 5. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Quem foi que recebeu a ordem para reedificar a cidade? Artaxerxes assina um decreto. Artaxerxes dá cartas na mão de Neemias. E Neemias vai a Jerusalém para reedificar a cidade e os muros. Bem, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem um detalhe importante. Os judeus foram levados para a Babilônia em 3 levas. 606, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em 597 foi Ezequiel e os sacerdotes. E em 586 a cidade é destruída, o templo é destruído e todo o resto que ficou é levado para o cativeiro. Deus também restaura eles em 3 etapas. Em 538 Zorobabel e Josué voltam para restaurar, para reedificar o templo, melhor dizendo. Eles vão reedificar o templo. Lembrem, Josué e Zorobabel. Em 458, percebam a diferença, houve uma oposição, a construção do templo parou. Então, aqui a gente vem com Esdras, em 458. Esdras é a segunda leva, ele é o escriba, é o homem que vai restaurar o culto. O templo já estava sendo reconstruído. E aqui, 445 é o nosso irmão Neemias. 13 anos depois, vem o nosso irmão Neemias. E é aqui que começa a contar as 70 semanas. Desde a saída da ordem para reedificar a cidade de Jerusalém, até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Então, o que eu quero dizer para você? Vamos para o segundo grupo. Eu tenho que somar as duas, que é esse texto. Desde a saída da ordem até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62. O que quer dizer é que depois de 483 anos Jesus viria. É isso que o texto está dizendo. De Neemias até Jesus, 483 anos. Bem, mas quando o Messias foi revelado? Quando Jesus veio? Essa é uma questão interessante. Quando você lê Zacarias 9:9, o que está escrito aqui? Junto comigo. Alegra-te muito, ó filha de... Exulta, ó filha de... Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Irmão, não precisa esclarecer mais que isso. Ele é um jumento, filho de um jumentinho, filho de uma jumenta. Traduziu, Jesus entrou em Jerusalém, de que jeito? Montado num cavalo branco, todo cheio, tapete vermelho. Jesus entrou
Mateus 21, 9. A multidão ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A multidão gritava, Jesus dentro do jumentinho. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela foi aproximadamente no dia 6/4/32. Por que a gente fala isso? As datas são aproximadas, porém, a Páscoa é uma data que acontece fixa, a Páscoa judaica, no dia 14 de Abib. Isso é fixo para os judeus. Todos os anos é no dia 14 de Abib. E ela pode ser móvel, ela é diferente da Páscoa cristã, que cai sempre num domingo. Mas a Páscoa judaica, ela vai caindo a cada ano, ela cai num dia da semana, é o dia 14 e acabou. Dia 14 daquele mês ela acontece. Fazendo um retrospecto aqui nas questões das cronologias, é aproximadamente nessa data que Jesus entrou. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu preciso explicar mais um princípio aqui. Aí depois me deixa o som habilitado, que eu vou mostrar um negócio interessante aqui. A gente vai falar sobre os tipos de calendário. Eu preciso explicar que há uma diferença entre o calendário bíblico e o calendário que a gente usa hoje. Os calendários foram sofrendo alterações. Então, deixa eu explicar para vocês, vamos falar sobre os calendários. Leiam comigo esse texto. E disse Deus, que hajam luzeiros para fazerem separação entre o dia e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Quando Deus colocou os luminares, o sol, a lua, as estrelas, Ele colocou para que eles servissem para nós de controle do tempo. Esse é o 4º dia da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, está criado. O tempo, como nós contamos hoje, ele foi criado colocando os astros, e através dos astros nós fazemos o nosso calendário a partir do sol e a partir da lua. Então deixa eu mostrar um vídeo agora para vocês. Então preste atenção, aumente o som. O planeta Terra, assim como os outros, realiza 2 movimentos, o de rotação e translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz, girando em torno de si mesma? Ele se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que atravessa os polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, o mesmo que um dia. A rotação é responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada é dia, e no lado oposto é noite. Já o movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra leva 1 ano para dar a volta completa ao redor do Sol. Antigamente pensava-se que a forma que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não, ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de rotação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta à superfície da Terra. Faz mais calor e por isso é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado. Recebe o Sol de forma indireta. É inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul, inverno. Em 6 meses acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios solares de maneira mais direta e será verão. E no hemisfério norte, inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mais de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, com um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Por que essa sessão Discovery Channel? E créditos ao nosso narrador, professor César William. Aplauda ele pelo Senhor Jesus, por esse trabalho tão maravilhoso. Perceberam narração? A voz de Deus explicando como é. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Veja só, por que eu estou falando isso aqui? Porque o calendário que nós temos na Bíblia é diferente do calendário que nós temos, o nosso atual.
Essa questão de 365 dias, anos bissextos, é muito recente. Por que que o mês de novembro é o mês 11 e não é o mês 9? Por que que setembro é 9 e não é 7? Já pararam para pensar? Por que que dezembro não é 10, é 12? Porque o calendário romano tinha 10 meses. E eles foram sofrendo alterações. Então o nosso calendário veio sofrendo alterações. Mas antes você tinha... Hoje nós temos o calendário solar, 365 dias, considerando a questão da diferença do ano bissexto, que é inclusive este ano. Esse aqui é usado no Ocidente. Nós, no mundo ocidental, usamos esse calendário. Os judeus têm um calendário diferente, é o calendário lunar. Então, considerando a lua e não o sol, o que nós vimos é diferente. Eles têm 354 dias. Então, no ano bissexto deles, eles têm 13 meses. Eles têm um mês a mais para compensar a diferença de 11 dias a cada X período de anos. Aqui você tem o ano bíblico. O ano bíblico não é nem solar nem lunar. Ele é bíblico. Ele arredonda. Ele é um ano de 360 dias. Todos os meses no ano bíblico têm 30 dias. Você recebe salário como mensalista de que forma? Sobre 31, sobre 29, 28 ou sobre 30? Todos os meses, quem é mensalista, quem trabalha em empresas, recebe um salário sobre 30 dias. Você não recebe mais quando tem 31, você não recebe menos quando tem 28. Você recebe o mesmo salário. Então, o calendário bíblico, ele é baseado em 360 dias, meses com 30, 12 meses com 30. Por que eu estou dizendo isso para você? Vamos para os exemplos. Olha aqui em Apocalipse 11, versículos 2 e 3. E deixa o átrio e o que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quantos meses? 42 meses. O versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por quanto tempo? 1260 dias, vestidas de saco. Vamos lá, comigo. 42 meses vezes 30 dias dá quanto? Faz aí na sua calculadora, está ali na resposta. 1260 dias. 42 meses e 1260 dias é a mesma coisa. São 3 anos e meio. Então, se você fizer o cálculo, são todos os meses com 30 dias. Mas não para por aí. Vamos em Apocalipse 12. Agora diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que é um tempo? Tempo, metade de um tempo. Olha ali, 1260 dias, 42 meses, 1260 dias, e tempo, metade de um tempo é a mesma coisa. A Bíblia está falando 6, ela está falando meia dúzia, e ela fala a mesma coisa, só usando outras expressões. Para que não tenha dúvidas que nós estamos falando de 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade de 7. Se eu somar 2 metades de 3,5, eu tenho 7. Ok, muito bem, por isso a gente vai... Agora deixa eu dar um exemplo lá em Gênesis, para vocês, para ficar mais claro ainda da questão dos meses. Olhando no calendário. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no dia 17, nos 17 dias do mês, naquele mesmo dia romperam as fontes de águas do abismo, e as janelas do céu se abriram, e as águas tornaram sobre a terra continuamente, o que está em verde, ao cabo de quantos dias? 150 dias. As águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17, sobre o monte Ararat. Tá bom, do dia 17 do 2 ao dia 17 do 7, quantos meses tem? 5. 5 vezes 30, 150. Aqui não tem um mês com 31, um mês com 28, um mês com 30. Aqui são exatos 150 dias. Então na profecia bíblica a gente conta desse jeito. Agora, o que eu vou mostrar, não se assustem, não precisa decorar, mas eu só quero mostrar e enfatizar a fidelidade de Deus. Não precisa decorar, não precisa sair daqui com parafuso, depois você assiste a aula com calma. Eu estou correndo, mas assista com calminha o que eu vou mostrar agora. Olha só, eu falei que os calendários são diferentes, certo?
Se os calendários são diferentes, 7 semanas e 62 são 69. Se eu fizer 69 vezes 7 e vezes um ano de 360, quantos dias eu tenho? 173 mil dias e 880. Ok. Se a ordem foi dada a Neemias no dia 14/3 de 445 a.C., essa data aqui é calendário gregoriano, não é calendário bíblico. Todas as datas que nós usamos hoje são calendários gregorianos, são calendários ocidentais. E lá em cima eu fiz a conta com o calendário bíblico. Aqui embaixo eu estou fazendo com o calendário gregoriano. Lembra de uma regra básica da matemática? Você tem que transformar tudo numa unidade que seja comum. Eu não posso comparar banana com laranja. Banana e laranja não combinam. Consequentemente, eu tenho que transformar tudo numa única unidade. Qual a unidade comum a todos? O calendário muda. Um tem 360, outro tem 365, outro tem 354. A unidade básica comum de todos são dias de 24 horas. Então eu vou transformar tudo em dias. Eu vou decompor tudo em dias para chegar no resultado. Agora calcula comigo. Do ano 445 a 32, quantos anos tem? Tem 476 anos. Só que são 400 e não tem 483 anos. Espera aí, então está faltando. Mas por que está faltando? Porque o de cima são anos de 365. E o bíblico é 360. Ou seja, a cada ano eu estou perdendo 5 dias. Vamos lá. Só que, se eu pegar 476 vezes 365, olha quanto dá. 173.740. Porém, tem os anos bissextos. A cada 4 anos eu tenho um ano bissexto. Eu tenho um dia a mais, eu tenho 366. Eu tenho que somar todos os anos bissextos. Só que os múltiplos de 100, ano 400, você não conta, não é bissexto. Então você tem 116 dias bissextos dentro de 476 anos. E aí você tem a diferença do dia 14 ao dia 6, você tem mais 24 dias. Fazendo a conversão dos calendários, fazendo a conversão do calendário bíblico para o calendário gregoriano, nós temos 173.880 dias. Não precisa decorar, não vai cair na prova, você não vai ser reprovado. Se chegar no céu e o anjo te perguntar isso, você não vai ser barrado, fica tranquilo. Mas o que eu quero te mostrar é que se Deus prometeu, segura essa, vai cumprir, porque Deus é fiel nas suas promessas. Ele prometeu, vai se cumprir. Ele falou, é na risca. Deus é fiel. Glória a Jesus. Só para resumir para você, 7 semanas, 445, mais 62. É da saída da ordem até o Messias, até a cruz. Isso se cumpriu na vida de Jesus. Só que está faltando uma semana. Está faltando uma. E cadê essa semana que está faltando? Só que a gente vai ler o texto agora. Só que o Messias, diz o texto, será tirado. O Messias sendo tirado é quando ele morreria. O Messias morreu. Ele morreu por nós. Só que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, como os judeus, as 70 semanas são para os judeus, não eram para nós. Mas como eles não quiseram Jesus, Jesus foi na equação e abriu um parêntese. Jesus abriu um parêntese. Então a gente abrindo um parêntese, entramos aqui. Já estamos há mais de 2000 anos dentro do parêntese. E esse parêntese se chama plenitude dos gentios. Esse parêntese se chama igreja de Jesus. Esse parêntese sou eu e você. Esse parêntese somos nós. E sabe o que acontece numa equação? Para você poder voltar a fazer a conta, você tem que resolver primeiro o quê? O que está dentro do parêntese. Então o Senhor vai resolver o parêntese. Quem está no parêntese é a igreja. O que ele faz com a igreja? Ele faz uma coisa com a igreja, a noiva. Ele tira a igreja no arrebatamento. E ao tirar a igreja, a última semana fica contando 7 anos. E o anticristo no lombo dos judeus. Então lá vamos nós para a próxima fase.
Então eu já falei do parênteses, já expliquei isso aqui. Só para explicar esse intervalo, olha o texto. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ele disse 62, mas tem 7 que já veio antes. Já se cumpriram 7, terminou as 62, então são 69. Será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Os romanos destruíram o templo. E o seu fim será como inundação até o fim. Olha essa expressão, e até o fim. Como é que é isso? Até o fim. É um tempo indeterminado. Haverá guerras, estão determinadas assolações. Então existe um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Olha aí, vamos para o último grupo, que é o que a gente vai entrar agora no tópico seguinte. A 70ª semana firmará o concerto com eles por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui, até a consumação. Jesus disse que era futurística, eu já falei desse texto para vocês. Então, quando começa a última semana, eu também disse que é após o arrebatamento da igreja. Muito bem, a igreja é arrebatada, começa a última semana. As 70 semanas não são para a igreja, são para Israel. Essa semana de grande tribulação não é para a igreja, é para Israel. E aí a gente entra no tópico 2. O tópico 2, ele vai tocar num ponto que é: quem é o ator principal dessa última semana? O ator principal se chama Anticristo. Só que a gente vai falar do Anticristo como ele está aqui. Como é que o Anticristo é descrito no livro de Daniel? No capítulo 8, ele é descrito como o pequeno chifre. Chifre na Bíblia significa poder. Esse pequeno chifre derruba outros e se eleva. Então ele, o Anticristo, é um pequeno poder, porque todo o poder está na mão de quem? Do nosso Deus, do nosso Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Então ele é só um pequeno chifre, mas ele vai dar trabalho. Ele também é chamado, em Daniel 8:23, de um rei feroz. Ele é uma pessoa que ele vem com sangue nos olhos, para destruir. Ele é chamado de príncipe que há de vir. Ele também é considerado um príncipe que virá. Ele também é chamado de assolador. Pode ser uma coisa boa, uma pessoa que assola, que destrói. Ele é chamado de homem vil, em Daniel 11:21. Ele é chamado de rei obstinado, em Daniel 11, versículo 36. Então o Anticristo, como que o Novo Testamento descreve ele? Descreve dessa forma, segundo aos Tessalonicenses 2:3. Leiam comigo. Ninguém de maneira nenhuma porque sem que antes venha e se manifeste quem? O filho a Bíblia chama ele de o homem do pecado, o filho da perdição. Então quem é o Anticristo? Homem do pecado, filho da perdição. Ele vem bancando bonzinho. 3 anos e meio de paz, falsa paz. E nos últimos 3 anos e meio, nos últimos 42 meses, nos últimos 1260 dias, nos últimos metade de um tempo, ele vai ser o rei feroz. Ele vem enganando, mas depois ele se manifesta. E aí, o que acontece é que a sua revista tem aí, qual é o significado dos 10 dedos da estátua? Ferro misturado com barro. Olha que coisa interessante, ferro, você já sabe que é um governo firme, ditatorial, governo pela força. E barro é o oposto. O barro é fraco, é frágil. 3 anos e meio ele vai bancar o barrinho. Ele vai ser light, democrático. Vai ouvir as demandas. Só que depois ele vai aplicar o governo de ferro. Só que tem um detalhe interessante, é isso que significa. O Império Romano, quando foi destruído, em 476, como ele era formado? Ele era formado por 10 blocos. Na época, não tinha os nomes como nós temos hoje. Eles eram os anglos, a Inglaterra de hoje. Eles eram os francos, a França de hoje. Eles eram os visigodos, o norte da Espanha de hoje. Eles eram os suevos, Portugal de hoje. Eles eram os vândalos, o sul da Espanha. Eles eram os germanos, a Alemanha. Eles eram os burgundos, Suíça.
eles eram os ostrogodos, Austrália, eles eram os lombardos, norte da Itália, e eles eram os zérulos, o sul da Itália. Essa região era o antigo Império Romano Ocidental. O Império Romano foi dividido em oriental e ocidental. E esse ocidental, esse aqui é o último a ser destruído, ou a deixar de existir como império. Aqui você tem 10. O que significa dizer que o anticristo, ele vai receber a autoridade de muitos países. Pode ser que sejam esses, pode ser que sejam outros, mas a grande probabilidade é que o poder da Europa vai ser transferido à mão de um homem chamado Anticristo. Quem é o Anticristo? É aquele presidente da França? Não, acho que não. É o filho do Trump? Eu acho que não. Não sei, todo mundo fica especulando. Quem é esse Anticristo? Eu não sei. Eu só sei o que a Bíblia disse. Que esse camarada vai dar trabalho. Que ele vem de uma região que vai dar o poder para ele. Eu sei que são 10 governos que se unem para dar o poder ao Anticristo. É isso que a gente sabe. Eu não posso especular o que não está escrito. Mas uma coisa é certa, lá em Apocalipse está escrito que tem a besta que sobe do mar, que é o Anticristo, um líder político, que tem a besta que sobe da terra, que é um líder religioso, e que o Anticristo vai firmar essa aliança. Mas olha só, apesar dele firmar a aliança, deixa eu mostrar para você. Olha o paralelo da estátua e de novo para cá. Quando você lê o capítulo 13 de Apocalipse, tem a descrição da besta. A besta é um bichão com 7 cabeças, e 10 chifres, e 10 coroas. Gente, vamos somar as cabeças? O leão tem quantas cabeças? Uma cabeça. O urso tem quantas cabeças? Uma. O leopardo, 4. E o bichão feroz? Olha aí, tem mais uma. Soma as cabeças. 7 cabeças. Quantos chifres tem o último animal? 10 chifres. Os outros animais não têm chifre. O que significa dizer que todos esses reinos dos homens, que Daniel profetizou, que Daniel recebeu a revelação, que o rei teve a visão do sonho, todos esses governos humanos estão sob o poder do anticristo. Eles vão receber o poder do anticristo. São as nações que vão dar o poder, mas nem tudo está perdido. Porque vai acontecer uma coisa, o reino milenial. Tem um reino que vai destruir todos esses reinos. E esse reino que vai destruir, que o pastor Henrique falou na semana passada, aquela pedra que é cortada sem auxílio de mãos, que vem de um lugar, vem do céu, ninguém vê de onde vem, mas está vindo. Ela vai bater no pé dessa estátua. E Jesus, que é a pedra, a rocha, vai ter um governo sem fim. Um governo eterno, um governo maravilhoso. Jesus vai trazer esse governo. Todos os governos do mundo vão cair, e o governo de Jesus vai ser por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. E onde vai acontecer isso? Vai acontecer nesse lugar bonito lá em Israel, que é chamado de Vale de Jezreel, que é o vale do Armagedon. É nesse lugar aqui, ó, os exércitos vão se reunir, mas é aqui que o anticristo será derrotado. E ao ser derrotado, Jesus, mais uma vez, com o sopro da sua boca, ele desfará o iníquo. Gente, Jesus não vai nem precisar pegar na arma, ele só vai fazer assim, ó, e o inimigo já era. Jesus é todo poderoso. O anticristo é o chifre pequeno, mas Jesus é o todo-poderoso. Aleluia. E o tópico 3 da sua lição fala o fim dos tempos. E no fim dos tempos, ele entra tocando no ponto da grande tribulação. A grande tribulação é um tempo terrível. Olha como é descrita na Bíblia. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É um tempo difícil. Ah, que grande dia é aquele, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Olha o que está escrito aqui, tempo de angústia para Jacó. A grande tribulação não é tempo de angústia para a igreja, é tempo de angústia para Jacó. Quem é Jacó? É Israel. Então não é para a igreja, é para Israel. E aí eu volto para o nosso gráfico para mostrar que Jesus morreu no dia da Páscoa.
Nós estamos na era da igreja, estamos esperando Jesus voltar, estamos esperando a iminente volta de Cristo, e quando Cristo voltar, para arrebatar a sua igreja, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 em diante, você tem a descrição de o que é o arrebatamento. A igreja é levada, e ao igreja ser levada, a grande tribulação inicia. O parênteses é resolvido, começa aqui 3 anos e meio, 3 anos e meio, e a linguagem que você vai ver em Apocalipse é essa daqui, 1 semana de anos, está em Daniel, 7 anos, 1260 dias, 42 meses, tempo, metade de um tempo. Você vai ver por que sempre Apocalipse sempre mostra a metade, porque Apocalipse está sempre mostrando a primeira e a segunda parte. Apocalipse já não fala do período completo, ela fala da primeira e fala da segunda. Do tempo em que as duas testemunhas profetizam, 1260 dias, e do tempo em que o anticristo reina ali para a destruição. Então ele sempre está dividindo em 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. E aí a gente vai ter o milênio. Mas olha só, deixa eu destacar isso aqui, porque hoje está cheio de crente mudando de opinião. Mas eu vou afirmar categoricamente, sem sombra de dúvidas que eu tenho, dizendo o seguinte: a igreja não passará pela grande tribulação. Repita comigo: a igreja não passará pela grande tribulação. E aí a gente vai seguir, porque hoje tem crente achando que vai sofrer aqui. 1 Tessalonicenses 1,10: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, hoje é Páscoa, ressuscitou dos mortos. A saber, Jesus, que Ele faz? Nos livra do quê? Da ira futura. Jesus faz o quê? Nos livra. Quem Ele livra? A sua igreja. E aí quando você chega em Apocalipse 3,10, falando da igreja de Filadélfia, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Ele vai te livrar da hora da tentação, não é na hora da tentação. Deixa eu te dar mais um subsídio para você. A preposição grega ek significa fora, a parte da grande tribulação. Eu quero que você só repare a outra palavra da eclesiologia. Eclesiologia, eka, os tirados para fora, tirado para fora. Eclesiologia. O que acontece na preposição? Você será tirado da grande tribulação, fora da grande tribulação. Você não passará por ela. Tem muita gente pregando por aí que Deus só livra na, Deus não livra da. Deus livra na e não dá. Ok, também acontece de Deus livrar na, mas deixa eu te dar outros exemplos. O texto bíblico aqui, a preposição é ek, não é na e sim da. Você é livre da grande tribulação. Enoque foi transladado quando ele viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque é o símbolo da igreja arrebatada. Ele não se viu mais, ele não morreu. Enoque foi arrebatado. Agora Noé passou no dilúvio. Enoque é levado numa época em que os homens viviam mais de 900 anos. Um homem com 300 anos, ele é levado para o céu. Ele tinha muito tempo para queimar na terra, mas Deus falou: vou trazer comigo, símbolo da igreja arrebatada. Noé passou na tribulação, no dilúvio. Deus livrou Noé mas Enoque foi livrado do dilúvio. Nós temos Moisés morreu no monte, mas nós temos Elias que foi arrebatado. Na transfiguração nós temos Moisés e Elias. Moisés representa os crentes que morreram, Elias representa os que são arrebatados. Você tem lá Ló, quando está na cidade de Sodoma. Leia comigo bem forte esse versículo, muito lindo. Fuja depressa. Enquanto Deus não tirar você desse lugar de destruição, a destruição não chega. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Há um que resiste até que do meio seja tirado. A igreja vai ser tirada da terra.
A igreja vai ser arrebatada. E ao igreja ser arrebatada, o pau come aqui embaixo. Deixa eu te mostrar agora Apocalipse. Apocalipse, do capítulo 1 ao 3. Você tem 19 vezes a palavra igreja. Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. A igreja que está, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. 19 vezes. Do capítulo 4 de Apocalipse ao capítulo 21. Onde acontece a grande tribulação. Onde tem o Armagedon. Onde tem o início do milênio. Você não vê a palavra igreja. Você vê a palavra igreja voltando lá no capítulo 22. Já com Cristo, a nova Jerusalém que de Deus desce do céu, ataviada como uma esposa, como uma noiva para seu marido. Aí você está vendo a cidade de Jerusalém. Quem casa quer casa. Onde a igreja está? Está na nova Jerusalém. Não é a nova Jerusalém que é a esposa do Cordeiro, é a igreja que é a esposa do Cordeiro. Aleluia. Então você, no livro de Apocalipse, você tem Jesus. Para finalizar, a ressurreição para a vida e para a morte no livro de Daniel. Daniel falou, vai ter 2 ressurreições. Vamos ler o texto. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Vai ter uma ressurreição para a vida, vai ter uma ressurreição para a morte, para desprezo. Olha só. Apocalipse 20, versículos 4 e 5. Vi tronos e o que estavam assentados, aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa e nas suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha o que está dentro do parêntese, destaque comigo. O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Na sequência do texto diz, bem-aventurado aquele que não tem parte, que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Então olha só, esses aqui são aqueles que morreram na grande tribulação. Não é a igreja, ok? Mas ainda serão ressuscitados. Tem uma ressurreição que faz parte da primeira ainda. A primeira ressurreição envolve o arrebatamento e aqueles antes do milênio. Quem ressuscita antes do milênio vai fazer parte do reinado. Quem ressuscitar depois vai ser julgado no juízo do trono branco. Então, aqui nós temos 2 ressurreições. Uma para a vida e outra para a vergonha e desprezo eterno. Aí, Daniel fala de mais uma coisa. O texto que nós lemos. O desenvolvimento da ciência, da tecnologia. A ciência se multiplicará. Alguém tem dúvida? Estamos hoje falando de inteligência artificial, de um monte de coisa, de clonagem. Gente, a gente não sabe onde o ser humano vai chegar. A tecnologia está avançando, a ciência se multiplicou, e é fato, ninguém tem dúvida disso. E por isso são todos sinais de que Jesus realmente vai voltar e que Daniel, ele estava certo quando ele disse, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim, e muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E aí eu caminho para a conclusão dizendo o seguinte. Jesus vai voltar, mas olha só. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel está falando, você que ensina a palavra de Deus, você que fala da palavra de Deus, você professor, você professora, você que está falando da palavra de Deus para as pessoas, você vai refugir, você vai brilhar, você tem uma bênção reservada para você. Os que ensinam a justiça. E a frase que eu posso dizer para você é o seguinte, Jesus vai voltar. Está voltando, ou voltará, melhor dizendo. Mas o que eu tenho que dizer para você? Repita bem comigo, bem forte. Tu, porém... Deus disse para Daniel, tu vai até o fim, persevera, não desista, não abandone Jesus, você é servo de Deus, você é filho de Deus, não abandone o Cristo, continue servindo a Cristo, adorando a Cristo, servindo a Jesus, porque Ele voltará, o fim dos tempos acontecerá, e nós vamos ter um trimestre inteiro para falar tudo que eu corri agora, você vai ter lição por lição, mais devagarzinho, fica tranquilo, não se assustem se eu corri demais hoje, eu tinha que correr hoje, para te dar uma pista do que vai ser o próximo trimestre, que
que vai ser um pouquinho mais tranquilo, vamos fazer lição por lição, e você vai aprender ainda muito, muito, muito mais, porque Deus vai usar outros professores aqui para te abençoar. Então, para você que não pegou o QR Code do começo, pega aí, pega a visão, curte e compartilha, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.